E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai tentar desvendar um mistério que eu sei que vão dar cabeça de muitos brasileiros, porque o dólar americano parece que vale mais que o nosso real. Especialmente ao longo do tempo, né? A gente vai usar uma analogia bem legal para tentar explicar isso, comparando as moedas com os preços em lojas diferentes, saca? É isso aí, uma analogia que faz a gente entender melhor esse labirinto aí das moedas. Preparado? Preparadíssimo. Então vamos lá. A fonte que a gente separou compara o dólar americano com uma loja super tradicional, daquelas que todo mundo conhece e confia, preços estáveis, produtos de qualidade, tudo certinho. Já o real seria como uma loja mais nova, que está buscando seu espaço no mercado, sabe? Os preços às vezes sobem, às vezes descem. Meio instável. Faz todo sentido. Faz sentido para você. Total. E essa diferença de preços, como se fosse a diferença de valor entre as moedas, tem muito a ver com a inflação, sabia? Ah, inflação. No Brasil, a gente sabe, né? Historicamente, a inflação foi mais alta que nos Estados Unidos. E essa alta faz o quê? Corrói o poder de compra do real ao longo do tempo. É como se o nosso dinheiro estivesse derretendo. Exato. Imagina que naquela loja nova, os produtos vão ficando cada vez mais caros, enquanto na loja tradicional, os preços se mantêm mais estáveis. A fonte dá um exemplo, você viu? Sim. Que em 1994, um real valia a mesma coisa que um dólar. Hoje em dia. Quantos reais a gente precisa para comprar um dólar? Pois é muita diferença. É muita diferença. E essa desvalorização, ela impacta diretamente no nosso dia a dia. Nossa, os... Viagens internacionais ficam mais caras. Produtos importados, eletrônicos, roupas, até alimentos, tudo fica mais caro. É verdade, a gente sente isso no supermercado. E não para por aí, viu? Mesmo produtos que são fabricados aqui no Brasil, mas que usam componentes importados, também sofrem com esse aumento. É o efeito dominó, né? Total. Uma coisa puxa a outra. Uhum. Mas além da inflação, o que mais influencia essa diferença de valor entre as moedas? A confiança. Confiança. A fonte também destaca isso. Interessante. Os Estados Unidos, com a economia gigante que eles têm, sistema legal forte, mercados financeiros super desenvolvidos, são vistos como um porto seguro para os investidores do mundo todo. É como se eles preferissem comprar naquela loja tradicional, né? Exato. Segurança, estabilidade. Já o Brasil, a gente sabe, né? Passou por algumas crises e instabilidades políticas e econômicas ao longo dos anos. É verdade? A gente ainda busca fortalecer essa confiança internacional. Com certeza. Então os investidores globais olham para os Estados Unidos e falam: ali é um lugar seguro. Previsível, eu vou aplicar meu dinheiro lá. E a força da economia americana também entra nessa conta, né? Sem dúvida. A gente sabe, é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos têm um papel dominante no comércio internacional. Uma economia super diversificada, empresas líderes em tecnologia, indústria, serviços, tudo isso gera uma demanda constante por dólares. É como se fosse aquela loja que vende produtos que todo mundo precisa. Não tem jeito, você tem que ir lá comprar. Isso aí? Praticamente todas as transações internacionais são feitas em dólar, né? Verdade. E como essa dependência global do dólar afeta o Brasil? Imagina o seguinte, quase tudo que o Brasil compra de outros países, desde petróleo até medicamentos, é pago em dólar. Então, quando o dólar se valoriza em relação ao real, o custo desses produtos aumenta para a gente. E isso impacta a inflação e o custo de vida no Brasil. É como se a gente precisasse de mais arroz e feijão que a gente exporta. Para comprar um iPhone, por exemplo, que é um produto americano. Exatamente, é uma boa analogia. Faz sentido, né? E as taxas de juros? Qual o papel delas nessa história toda? As taxas de juros também influenciam bastante a valorização do dólar. Quando os juros nos Estados Unidos aumentam, isso atrai investimentos estrangeiros, que buscam, obviamente, retornos maiores para o seu dinheiro. É como se os Estados Unidos oferecessem um desconto especial para quem investe lá. É uma boa forma de ver. Atraindo mais capital, fortalecendo o dólar. E quando a gente fala de investimento, como as empresas brasileiras lidam com essa flutuação do dólar? Imagino que seja um desafio e tanto, né? Com certeza, muitas empresas, principalmente as grandes, preferem manter as suas reservas em dólar, para se proteger das oscilações do real. É como se elas estivessem buscando um porto seguro para o dinheiro delas, né? Exato. Garantir mais estabilidade no longo prazo. É isso aí. Elas estão se blindando, digamos assim. Blindando caixa. Mas diz uma coisa, o real nunca se valoriza em relação ao dólar. A gente sempre fica nessa gangorra. Claro que se valoriza. Sério. Existem momentos em que o real se fortalece em relação ao dólar, sim. Isso geralmente acontece quando a economia brasileira está bombando, sabe? Exportações crescendo, juros internos atrativos para os investidores estrangeiros. Nesses cenários, o Brasil fica mais interessante para os investimentos. Aí a galera olha pra cá e fala: o Brasil tá interessante. Exato. Vou investir meu dinheiro lá. O que aumenta a demanda pelo real e, consequentemente, valoriza a nossa moeda. Então é como se, de repente, a loja nova fizesse uma super promoção. Com produtos incríveis, preços imbatíveis.
e todo mundo quer se comprar lá. É uma ótima analogia. Mas pelo que a gente viu na fonte, essa valorização do real costuma ser passageira, né? Infelizmente, sim. A longo prazo, a tendência é o dólar continuar reinando. Historicamente, o dólar tem se mantido mais forte. A gente sabe que o Brasil ainda enfrenta algumas crises políticas e econômicas de tempos em tempos, que acabam impactando a confiança dos investidores e desvalorizando o real. É como se a loja nova ainda precisasse provar para os clientes. E que ela é confiável, que os preços não vão disparar do nada. Isso aí. E falando em confiança, você mencionou que os Estados Unidos são vistos como um porto seguro pelos investidores. A fonte também fala do papel do Federal Reserve, o banco central deles, nessa história toda, né? Sim, o Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido, tem uma influência enorme na economia global, inclusive no valor do dólar. É como se os Estados Unidos fossem um maestro que rege a orquestra financeira mundial. E o Fed é a batuta que dita o ritmo. Boa analogia. E como esse maestro influenciou o Brasil? A gente dança conforme a música dele. Em grande parte, sim. Quando o Fed decide, por exemplo, aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos, para controlar a inflação por lá, isso acaba atraindo capital de outros países, inclusive do Brasil, que buscam investimentos mais rentáveis. É como se o maestro oferecesse um cachê maior para os músicos estrangeiros e eles corressem para tocar na orquestra americana? Exatamente. Faz sentido. E qual o impacto dessa fuga de capitais para o Brasil? A saída de dólares do Brasil, em busca de investimentos mais rentáveis nos Estados Unidos, acaba pressionando a cotação do dólar para cima, o que, consequentemente, desvaloriza o real. É como se tivesse uma corrida para trocar reais por dólares, É isso aí. aumentando a demanda pela moeda americana e enfraquecendo a nossa moeda. Exato. Uma teia complexa de fatores que influenciam o valor da nossa moeda. Não é simples. A fonte também menciona as eleições do Brasil como um fator de instabilidade cambial. Você pode explicar melhor como isso impacta o dólar? Claro, as eleições do Brasil, principalmente quando existe muita incerteza sobre as políticas econômicas que serão adotadas pelo novo governo, costumam deixar o mercado financeiro apreensivo. A galera fica nervosa, né? Ficam sem saber o que esperar da nova administração da loja, digamos assim. Se os preços vão subir, se os produtos vão voltar, essa incerteza gera insegurança e impacta o valor do real. É como se os clientes ficassem com o pé atrás, sem saber se a loja vai continuar sendo um bom lugar para comprar. Depois da mudança de dono. Boa analogia. E como essa incerteza se reflete no mercado cambial. Em momentos de incerteza, a tendência é que os investidores busquem segurança, optando por ativos menos arriscados, como o dólar. A gente busca segurança nesses momentos. Essa busca por segurança aumenta a demanda pela moeda americana, pressionando a cotação para cima e, consequentemente, desvalorizando o real. Ou seja, a galera corre para a loja tradicional, que oferece mais segurança, previsibilidade, e a loja nova acaba perdendo clientes. É isso aí. E o Banco Central brasileiro? O que ele pode fazer para tentar controlar essa montanha-russa cambial? O Banco Central pode atuar no mercado cambial para tentar diminuir essa volatilidade do dólar, comprando ou vendendo moeda americana para tentar equilibrar a oferta e a demanda. É como se o gerente da loja nova tentasse controlar a entrada e saída de clientes para evitar grandes oscilações no movimento do caixa. É uma boa forma de visualizar. Interessante. Mas imagino que essas intervenções têm seus limites, né? Não dá para controlar o mercado para sempre. Exatamente. O Banco Central precisa agir com cautela, porque as reservas internacionais, ou seja, o estoque de dólares que ele tem disponível, são limitadas. Intervenções excessivas podem comprometer a capacidade do Banco Central de defender o real, em momentos de maior turbulência no mercado. É como se o gerente da loja nova tivesse um limite de caixa para usar nessas intervenções. Se ele gastar tudo de uma vez, você pode ficar sem recursos para lidar com imprevistos. Exatamente. E além das ações do Banco Central, o que mais pode influenciar a cotação do dólar? Uma série de fatores. A situação da economia global, os preços das commodities, as decisões de política monetária de outros países, os fluxos de investimento internacionais, até eventos geopolíticos como guerras e conflitos. Tudo isso pode impactar o valor do dólar. É muita coisa. É como se o valor do dólar fosse um termômetro da saúde da economia global, refletindo as expectativas e os humores do mercado financeiro. Uma boa forma de pensar. Diante de tantas variáveis, o que você recomenda para os brasileiros que precisam lidar com essa flutuação cambial no dia a dia? Acompanhar as notícias, as análises sobre o mercado cambial é fundamental para entender o que está acontecendo e tomar decisões mais conscientes. Informação é chave. Buscar a orientação de especialistas financeiros também é importante, assim como diversificar os investimentos, incluindo a possibilidade de investir em ativos dolarizados para se proteger da desvalorização do real. Ou seja, informação, planejamento, Diversificação. são as chaves para navegar nesse
Mar agitada do câmbio. Com certeza. E para quem sonha em viajar para o exterior? Planejamento é fundamental. Quais as suas dicas? Definir a data da viagem com antecedência, pesquisar as melhores opções de câmbio. Considerar a compra de moeda estrangeira de forma parcelada. Utilizar cartões de crédito internacionais com programas de fidelidade que oferecem benefícios em viagens. Tudo isso pode ajudar a minimizar os impactos da flutuação cambial. É como se a gente estivesse se preparando para uma expedição a terras estrangeiras, né? Onde a moeda local é diferente da nossa. Levar um bom guia de viagem, um mapa detalhado. Um dicionário de expressões locais. Tudo isso ajuda a gente a aproveitar melhor a jornada. A evitar perrengues. E evita perrengues. Exatamente. Estar bem informado, planejar com antecedência, buscar as melhores opções. Ajuda a gente a navegar com mais segurança no mundo das moedas estrangeiras. E para quem está pensando em investir no mercado financeiro, como a flutuação do dólar pode impactar as decisões? É fundamental analisar cuidadosamente o cenário econômico, as perspectivas de crescimento, as taxas de juros, a inflação e o comportamento do dólar, antes de tomar qualquer decisão de investimento. Diversificar os investimentos, incluindo a possibilidade de investir em ativos dolarizados. Pode ser uma estratégia interessante para proteger o capital da desvalorização do real. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, né? Onde cada peça representa um fator que influencia o mercado financeiro. Entender como essas peças se encaixam ajuda a gente a formar uma imagem mais completa do cenário e a tomar decisões mais assertivas. Com certeza. E para finalizarmos essa análise sobre a relação entre o dólar e o real, porque a gente pode aprender com a história. A história nos mostra que a moeda brasileira já passou por momentos de grande volatilidade, com períodos de forte valorização e desvalorização em relação ao dólar. É importante lembrar que essa relação é dinâmica, influenciada por uma série de fatores, tanto internos quanto externos. É como se a gente estivesse assistindo um filme épico, né? Com momentos de glória e tragédia, vitórias e derrotas. Entender o passado ajuda a gente a compreender o presente e a se preparar para os desafios do futuro. Com certeza. E para você que nos acompanha, fica a reflexão. Como você se prepara para enfrentar as flutuações do mercado cambial? Compartilhe suas experiências e continue explorando esse tema tão relevante para a economia brasileira. É isso aí, o dólar meio que como se ele estivesse numa esteira rolante, sabe? E o real tentando acompanhar. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Quando o dólar dispara, o que acontece com a gente? O que acontece com o nosso bolso? A gente sente no bolso. A fonte que a gente está usando para esse mergulho profundo, ela deixa bem claro isso. Sim. Que a alta do dólar afeta diretamente o bolso do brasileiro. Produtos importados ficam mais caros, eletrônicos, roupas, carros, até alimentos, né? Não para por aí. E não para por aí. Mesmo produtos nacionais que usam componentes importados na produção também sofrem com aumento de preço. A inflação vai lá para cima. Nosso poder de compra diminui. Para quem depende de remédios importados, por exemplo. Nossa, é verdade. A situação fica ainda mais crítica. A saúde também é impactada pela alta do dólar. Medicamentos, tratamentos que dependem de insumos importados se tornam mais caros, dificultando o acesso para quem precisa. É um efeito cascata que impacta vários setores da economia. Mas e para as empresas que exportam seus produtos? A alta do dólar pode ser um alívio, né? Pelo menos é o que parece à primeira vista. Sim, em geral, os exportadores podem se beneficiar com um dólar mais alto, já que eles recebem em dólar e os seus produtos ficam mais competitivos no mercado internacional. É verdade. Mas é importante lembrar que nem toda empresa exportadora consegue repassar integralmente essa alta do dólar para os seus preços. A concorrência internacional é forte. É como se os exportadores estivessem numa gangorra, né? A alta do dólar impulsiona eles para cima. Mas outros fatores podem limitar essa ascensão. Faz sentido. E para quem está pensando em investir, como se proteger da volatilidade do dólar? A fonte tem alguma recomendação? A diversificação da carteira de investimentos, incluindo ativos dolarizados. Pode ser uma estratégia interessante para proteger o patrimônio da desvalorização do real. A boa e velha diversificação, né? É isso aí. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. E além da diversificação, o que mais a gente pode fazer para lidar com essa montanha-russa cambial? Manter-se informado sobre os fatores que influenciam a cotação do dólar. As decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo, o cenário internacional. Tudo isso é fundamental para tomar decisões mais conscientes. Informação é poder, né? É isso aí. Conhecimento é a chave para navegar nesse mar de incertezas. E para quem sonha em fazer aquela viagem internacional, o planejamento financeiro é essencial, né? Com certeza. Definir o orçamento da viagem com antecedência. Pesquisar as melhores opções de câmbio, considerar a compra de moeda estrangeira de forma parcelada. Tudo isso pode ajudar a minimizar o impacto da flutuação do dólar. Sem dúvida. É como traçar uma rota segura para a viagem, né? Levando em conta os ventos e as marés que podem influenciar o percurso. Boa analogia. E para finalizar o nosso mergulho profundo, que lições a gente pode tirar dessa análise da relação entre o dólar e o real? O que fica para o nosso ouvinte?
Aprender com o passado, entender o presente e se preparar para o futuro. Essas são as principais lições. A história nos mostra que o real já enfrentou momentos de turbulência, superou desafios e você como lida com a flutuação do dólar? Deixa eu comentar. É como aprender a surfar nas ondas do mercado cambial, né? Adaptando-se às mudanças, buscando as melhores estratégias para alcançar seus objetivos. Esperamos que esse mergulho profundo tenha sido útil e informativo. Até a próxima. Parece que o dólar tá sempre, tipo, um passo à frente, sabe? No esteira rolante. E o real se esforçando para acompanhar. E como é que a gente se protege disso? Boa pergunta. É a pergunta de R$1 milhão, né? Quando o dólar dispara, o que acontece com a gente? O que acontece com o nosso bolso? A gente sente no bolso, né? A fonte que a gente está usando para esse mergulho profundo, ela deixa bem claro isso. Sim. A alta do dólar afeta diretamente o bolso do brasileiro. Produtos importados ficam mais caros. Eletrônicos, roupas, carros, até alimentos. Não para por aí. Não para por aí. Mesmo produtos nacionais que usam componentes importados na produção também sofrem com o aumento de preços. A inflação vai lá para cima. O nosso poder de compra diminui. E para quem depende de remédios importados, por exemplo, Nossa, é verdade. a situação fica ainda mais crítica. A saúde também é impactada pela alta do dólar. Medicamentos, tratamentos que dependem de insumos importados ficam mais caros, dificultando o acesso para quem precisa. Um efeito cascata, né? Que impacta vários setores da economia. Totalmente. Mas e para as empresas que exportam seus produtos? A alta do dólar pode ser um alívio, né? Pelo menos é o que parece, né? À primeira vista. Sim, em geral, os exportadores podem se beneficiar com o dólar mais alto, já que eles recebem em dólar, né? E seus produtos ficam mais competitivos no mercado internacional. É verdade. Mas é importante lembrar que nem toda empresa exportadora consegue repassar integralmente essa alta do dólar para os seus preços. A concorrência internacional é forte. A concorrência é forte. É como se os exportadores estivessem numa gangorra, né? A alta do dólar impulsiona eles para cima. Mas outros fatores podem limitar essa ascensão. Faz sentido. E para quem está pensando em investir, como se proteger dessa volatilidade do dólar? A fonte tem alguma recomendação? A diversificação da carteira de investimentos, incluindo ativos dolarizados, pode ser uma estratégia interessante para proteger o patrimônio da desvalorização do real. A boa e velha diversificação. É isso aí. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E além da diversificação, o que mais a gente pode fazer para lidar com essa montanha-russa cambial? Manter-se informado sobre os fatores que influenciam a cotação do dólar. Decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo, o cenário internacional. Tudo isso é fundamental para tomar decisões mais conscientes. Informação é poder. É isso aí. Conhecimento é a chave para navegar nesse mar de incertezas. Para quem sonha em fazer aquela viagem internacional, o planejamento financeiro é essencial, né? Com certeza. Definir o orçamento da viagem com antecedência. Pesquisar as melhores opções de câmbio, considerar comprar moeda estrangeira de forma parcelada. Tudo isso pode ajudar a minimizar o impacto da flutuação do dólar. Sem dúvida. É como traçar uma rota segura para a viagem, né? Levando em conta os ventos e as marés que podem influenciar o percurso. Boa analogia. É isso. E para a gente finalizar o nosso mergulho profundo, que lições a gente tira dessa análise da relação entre o dólar e o real? Que fica para o nosso ouvinte. Aprender com o passado, entender o presente, se preparar para o futuro. Acho que essas são as principais lições, né? A história nos mostra que o real já enfrentou momentos de turbulência, superou desafios, né? E você como lida com a flutuação do dólar? Deixe seu comentário. É isso, né? É como aprender a surfar nas ondas do mercado cambial, adaptando-se às mudanças, buscando as melhores estratégias para alcançar seus objetivos. Esperamos que esse mergulho profundo tenha sido útil e informativo para você. E até a próxima.